Paz do Senhor, meus irmãos. Quero tratar com vocês aqui um assunto de suma importância e analisando a nossa vida cristã, o que importa é como nós terminamos as coisas e não como nós começamos elas. Porque nós somos a soma de coisas que absorvemos e de coisas que perdemos na nossa caminhada. E vemos que às vezes, no decorrer da caminhada, por dificuldades ou qualquer outros motivos, acabamos abrindo mão de coisas que não deveríamos abrir e perdemos coisas que são extremamente importantes e acabam escapando, infelizmente, pelos nossos dedos. Então o segredo é como se termina. E falando nisso, eu lembro da história de Enoque, em Gênesis capítulo de número 4. Enoque que toma uma atitude que muda completamente a sua vida. A Bíblia diz que após ele gerar Metusalém, ele resolve andar com Deus. E assim ele procede por 300 anos andando com Deus no meio de uma sociedade, de uma população corrupta, afundada em pecado, iníqua, mas manteve-se fiel, a ponto de Deus tomar Enoque para si, o transladar, como o escritor aos Hebreus assim escreve. Então nós vemos um segredo na vida de Enoque. Enoque teve a constância. E constância é o quê? Persistência, obstinação, uma busca incessante por algo. Porque eu e você temos muita facilidade em começar as coisas. Nós temos muita facilidade. Nós iniciamos o estudo, uma leitura da Bíblia, iniciamos um projeto, um sonho, um curso, qualquer coisa que seja, nós temos facilidade para começar. Começamos uma dieta, começamos então a fazer exercícios para perder peso, logo a gente abandona, abre mão, ou tudo, por quê? Por que disso que nós começamos fácil? Porque no começo tudo é prazeroso, por ser uma novidade. Assim como a primeira vez que você consegue dirigir um carro, você fica fascinado. A primeira vez que você viaja de avião, a primeira vez que você vê a praia, sem ser pela televisão, sem ser pela internet, você coloca o pé na areia e sente as ondas, a gente fica fascinado. Só que com o tempo, e o tempo ele se torna um grande inimigo em alguns momentos, nós vamos nos acostumando com as coisas. Aquilo que outrora nos fascinava, nos cativava, nos mantinha o desejo de sermos constantes naquilo, nós vamos perdendo. Não sentimos mais prazer em novamente. Por exemplo, quando você vai a primeira vez em determinada cidade para conhecer. Na segunda vez você já vai naquele desânimo, não tem o mesmo prazer, porque o ser humano se acostuma com facilidade. Mas o risco não está em nos acostumarmos com as coisas desta terra, coisas passageiras. O risco está em acostumarmos com as coisas eternas, com as coisas de Deus. Mas você me olha para mim e fala, mas irmão Lincoln, como alguém pode se acostumar com as coisas de Deus? Quando nós olhamos a Bíblia, em Êxodo capítulo 16, após o povo murmurar, reclamar a Deus, pedindo alimento, e dizendo que Deus os tinha trazido ao deserto para que morressem de fome, Deus então envia o maná. E um pão que desceu do céu, saboroso, que alimentaria o povo, era a provisão de Deus. E o povo usa uma expressão interessante dizendo, o que é isto? Ou seja, o povo ficou por demais admirado, espantado. Como pode Deus fazer chover do céu todos os dias o maná para que o povo pudesse se alimentar? Mas lembre disso, o tempo passa. E quando nós chegamos em Números, capítulo de número 11, aquilo que causou espanto e fascinação, agora não era mais valorizado. E a Bíblia diz que o povo disse, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, pepinos, melões, porros e cebolas e alhos. Mas agora a nossa alma se seca. E o povo disse, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Aquilo que trouxe fascínio, eu repito, agora não valia mais nada aos olhos daquele povo. Não havia alegria, não havia prazer naquilo que era proporcionado por Deus. O que eu quero falar com isso? No início da nossa trajetória cristã, tudo é novidade. A primeira vez que a gente participou de um culto e ouviu um hino de adoração ao Senhor e aquilo mexeu com o nosso coração, e a gente ficou sem entender como pode
através de uma pessoa cantar algo, o nosso coração ser quebrantado, ser esmiuçado e a gente sentir a presença de Deus. A primeira vez que a gente ouviu alguém ministrar a palavra do Senhor, parecia que estava abrindo o nosso coração e contando tudo o que está acontecendo na nossa vida. A gente ficava admirado demais. Primeira vez que eu e você dobramos os joelhos, mesmo sem saber orar, naquela simplicidade, sem ter experiência com Deus, nem nada, apenas dobrando o joelho e clamando por misericórdia, nós sentimos a presença de Deus e aquilo foi algo fascinante. Nós ficamos sem entender e perceber como pode um Deus santo, um Deus puro, falar comigo e você que somos tão vis pecadores, tão cheios de erro, com uma vida totalmente errada. Eu puxo a sua memória, lembra no início da sua fé, o tanto que você buscava o Senhor, o tanto que eu e você nos dedicávamos a Deus, a ter uma vida pautada na sua palavra, a gente amava orar. A gente chegava do trabalho, da faculdade, na época que eu estudava, o que a gente queria o quê? Dobrar os joelhos e ter um momento com Deus, porque a gente sabia que Deus falaria. Lembra das madrugadas que você passou de oração, clamando a Deus? Ou quem sabe como eu, às vezes, numa época que estava desempregada, passava a noite desempregado, passava a noite inteira com a Bíblia aberta, tentando aprender, conhecer um pouco, para poder ir para a igreja trazer um ensino de qualidade. Quem sabe você foi como Jonathan Edwards, né? 13 horas de devocional a Deus. Ou quem sabe você foi como Lutero, que a história conta que um dia ele entrou num quarto para poder traduzir a Bíblia e estudar. Passado 3 dias, sua esposa fica preocupada. Ela chama um serralheiro que arromba a fechadura, pensando que algo de ruim tinha acontecido com o irmão Lutero. Quando ela abre a porta, lá está Lutero debruçado nos escritos. E ele olha para sua mulher e fala, nem percebi que haviam se passado 3 dias. A gente era assim. A gente sentia prazer, sentia alegria nas coisas de Deus. Mas parece que infelizmente nós vamos nos acostumando. Não tem prazer mais a leitura, e nem a oração, nem nada. Mas quando a gente olha a Bíblia, eu louvo a Deus porque há homens que nem tempo, nem circunstâncias puderam roubar deles a preciosidade que eles tinham com relação à obra de Deus, aquilo que eles valorizavam com maior afinco, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Mas antes de falar um pouco a respeito de Jó e de Paulo, quero que você volte comigo ao livro do profeta Daniel. Não no reinado de Nabucodonosor, mas no reinado de Belsazar. A Bíblia nos fala em Daniel capítulo 5, que uma mão aparece no meio de uma festa baguncenta, de orgias, de idolatria, de profanação, onde os utensílios da casa do Senhor estavam sendo utilizados naquela festa. Uma mão aparece escrevendo uma sentença na parede. Belsazar não interpreta porque não sabia e ninguém mais sabia. E a rainha fala, olha, na época do teu pai Nabucodonosor tinha um jovem. O espírito dos deuses estava sobre ele. Chama este rapaz que ele pode te dar entendimento desta visão. E assim sucede. Mas o que eu acho lindo é a pergunta que Belsazar faz para Daniel. Ele olha para Daniel e diz, és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Belsazar queria saber, você ainda é aquele mesmo homem de Deus? E a pergunta que eu faço para você e que fica para mim também, você ainda é aquele mesmo homem de Deus, aquela mesma mulher de Deus? Você ainda é aquele homem, aquela mulher de oração que buscava o Senhor? Ou você está vivendo num saudosismo, olhando para trás, dizendo, antigamente eu orava, antigamente eu lia, antigamente eu pregava, eu fazia e deixava de acontecer. Você fazia no passado, viu acontecer, por que não está fazendo mais hoje? Esta é a pergunta que fez. Fala, mas irmão Lincoln, eu enterrei meu dom, por um motivo que aconteceu, fica tranquilo. Por mais que não deveria estar nessa situação, essa palavra eu quero dizer para você, fica tranquilo. Deus sabe aonde o seu dom foi enterrado. E Deus ainda mantém de pé as promessas, Ele quer restaurar a sua vida, para que você não viva de um saudosismo, lembrando e contando para as pessoas que eu fazia, eu pregava. Não. Deus quer que você diga, eu ainda prego, eu ainda oro, eu ainda faço. A sua história não está acabada perante Deus, ela está apenas iniciando, há muito ainda a ser feito para a glória do nome do Senhor. Quando a gente vê a história de Jó, todos sabemos o sofrimento, a dor, o pesar deste homem, mas eu quero me ater em Jó, capítulo de número 27, que ele diz, enquanto houver em mim alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão meus lábios iniquidade,
nem a minha língua pronunciará nenhum engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que o Espírito nunca apartarei de mim a minha sinceridade, a minha justiça me apegarei e não largarei. Não remorderá o meu coração em toda a minha alma. Jó 13,15 ele diz, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Jó 19,25, porque eu bem sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a face da terra. Jó era um homem reto, sincero, íntegro e temente a Deus. As circunstâncias e as situações não roubaram dele as convicções. Não, mas elas o aproximaram do Senhor. Não é a dificuldade que você está passando que vai te levar para longe do Senhor, não. Não são as dificuldades, nós podemos colocar desculpas, que foram elas que fizeram nós mudarmos, não sermos mais constantes. Quando eu olho a vida do apóstolo Paulo, Filipenses 4, não digo isto como que por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei ser abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Fartura e fome, abundância e necessidade. E quando Paulo está defendendo o seu apostolado, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, porque eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes eu passei por um naufrágio, uma noite, um dia num abismo, viagens com perigos, e ele vai dizendo perigos de rio, perigos de mares, os meus concidadãos de outras nações. Paulo vai resumindo uma vida de dor e sofrimento. Mas quando eu chego no final da vida, e dou uma olhada, chego a dar uma olhada no final da vida de Paulo, eu encontro o velho apóstolo preso em Roma, com sentença de morte, sabendo que ele vai morrer, e aí ele escreve uma carta para Timóteo, dizendo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé, desde agora me está preparada a coroa, a qual o justo juiz me dará a mim, não somente a mim, mas a todos quanto aguardarem a sua vinda. Paulo tinha plena convicção de que tudo aquilo que ele tinha passado não foi suficiente para arrancá-lo da presença de Deus, porque ele estava plenamente firmado. Ele disse, olhou para trás e pôde dizer, eu combati um bom combate, que eu e você possamos nos ater a esta palavra. Não sei o que você perdeu. Se foi a oração, o jejum, a leitura, o temor a Deus, a fidelidade a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Você pode até se assustar ao ouvir isso. Tem uma boa notícia. Cristo não voltou ainda. Você fala, irmão Lincoln, como que isso é uma boa notícia? É tempo de nós lembrarmos de onde nós caímos e nos arrependemos e pedimos a graça de Deus. E eu creio, nós vamos voltar a ser como a gente era. Você vai voltar a ser a bênção que você era, a mulher de Deus que você era e o homem de Deus que você era. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 24, dizendo que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas a Bíblia também diz no versículo posterior, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu creio. Nós vamos perseverar até o fim. Mesmo com limitações, nós vamos chegar do outro lado. O que importa não é como começamos. Às vezes você começou animado demais. O que importa é como a gente termina na presença do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.